Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa quarta aula online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre as origens da humanidade. Pegue o seu livro de história. Iremos iniciar a unidade 2, página 33. As origens da humanidade. Leia comigo. Diversos povos criaram mitos para explicar a origem da humanidade. Além disso, com o desenvolvimento do pensamento científico, algumas teorias sobre o surgimento do ser humano foram elaboradas. Baseadas em descobertas arqueológicas e em estudos da biologia, da genética e da paleontologia, as principais teorias científicas não apenas indicam onde o ser humano teria se originado, como também apontam os possíveis percursos para sua ocupação dos continentes. Vamos refletir um pouco. Primeiras ideias. Você conhece algum mito sobre o surgimento dos seres humanos? Em caso afirmativo, pense. Você já ouviu falar de alguma teoria científica a respeito do surgimento da humanidade? Qual? São perguntas retóricas, só com você mesmo. Como você imagina que era a vida dos primeiros humanos? Quais atividades eles realizavam? E o último questionamento. Várias produções cinematográficas retratam a vida dos primeiros humanos. Você já viu alguma delas? Um exemplo é a Era do Gelo. Em caso afirmativo, descreva para os colegas. Como eu coloquei como exemplo a Era do Gelo, é importante a gente lembrar que o ser humano nunca conviveu com os dinossauros. Os dinossauros, meus queridos alunos, eles já foram extintos há mais de 100 milhões de anos. E nós, seres humanos, chegamos aqui há apenas 3,5 milhões de anos. Então, seria impossível o homem ter convivido com os dinossauros. Vamos para a página 36. Leia comigo. A origem do ser humano. Quadro ao lado. Os primeiros seres humanos vivos surgiram na Terra há bilhões de anos, em forma semelhante à das bactérias. Os ancestrais dos seres humanos, contudo, apareceram há milhões de anos. Como explicar esse fenômeno? Quais teorias e explicações existem acerca desse assunto? Vamos agora para os mitos da origem. Existem duas teorias. A teoria do criacionismo, baseada na religiosidade, na Bíblia, e para os cristãos ela é a palavra de Deus, a inspiração divina, e a teoria evolucionista, criada pelo cientista Charles Darwin. Nós iremos estudar as duas. Vamos continuar a leitura. Os mitos não são apenas uma tentativa de explicar os fenômenos naturais ou histórias fantasiosas inventadas pelos povos. Pelo contrário, os mitos são representações da realidade que, por meio de uma linguagem simbólica, expressam os valores culturais de uma comunidade. A criação do universo e dos seres vivos é um tema comum em diversas mitologias. E a análise desses mitos pode revelar importantes informações sobre os valores e as crenças que orientam as ações das pessoas de uma comunidade. Geralmente, os mitos apresentam deuses e heróis que seriam responsáveis pela organização do mundo. Ainda na página 36. A imagem abaixo, por exemplo, é uma representação da crença do cristianismo sobre a origem dos seres humanos. De acordo com essa tradição, o homem teria sido criado por Deus à sua imagem e semelhança, do pó da terra, como nós, que somos cristãos, já estudamos nas nossas igrejas. Nós vimos na Bíblia, conta a história que o homem foi criado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas
e o fôlego de vida entrou naquele, vamos dizer, naquela forma, né, humana, no corpo humano criado pela mão de Deus, e o ser humano teve vida. Dessa crença, então, surgiu a teoria criacionista, que vigorou por séculos, principalmente no Ocidente. Porém, a partir do século XIX, foram propostas explicações científicas que divergiam das ideias criacionistas. Com o tempo, o pensamento científico se tornou cada vez mais corrente e, atualmente, o criacionismo não é a teoria mais aceita pelos cientistas. Lembrando, ela não é aceita pelos cientistas. Apesar de existirem pensadores e religiosos que defendam esse modo de explicar o surgimento da humanidade. Aí vocês estão vendo a imagem do afresco de Michelangelo, no início do século XVI, pintado no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Nessa imagem, ele está retratando a criação de Adão por Deus à esquerda, né? Deus tocando o ser humano, primeiro o ser humano, que foi Adão, ao lado aí direito. Está na página 36 e 37 do livro de vocês. Página 37. Agora iremos ver a teoria científica, baseada na ciência. Aqui é baseada na fé, na religiosidade, é a teoria criacionista. Agora nós passaremos para a teoria cientista, criada pelo cientista Charles Darwin. O evolucionismo, a teoria evolucionista. O evolucionismo é uma das principais teorias científicas desenvolvidas no século XIX. A base dessa teoria consolidou-se com os estudos do naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck e do botânico austríaco Gregor Mendel, que realizaram pesquisas sobre a hereditariedade e genética. Influenciado por esses estudos e pelas próprias observações, o naturalista inglês Charles Darwin publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies. Nessa obra, Darwin propôs uma teoria da evolução dos organismos baseadas no conceito de seleção natural. De acordo com esse conceito, os indivíduos que estiverem mais adaptados ao ambiente terão mais chances de sobreviver. À medida que os mais aptos sobreviverem, eles se reproduzem e transmitem as suas características genéticas aos seus descendentes, fazendo que elas se perpetuem e, consequentemente, perpetuem sua espécie. Para Darwin, os seres humanos, assim como os demais seres vivos que existem atualmente, teriam evoluído de outras espécies. Com essa teoria, Darwin contestou a explicação bíblica da criação do mundo. Além de Darwin, há outro nome ligado ao desenvolvimento da teoria evolucionista, Alfred Russel Wallace. Wallace propôs teorias que também tinham como princípio o conceito chamado por Darwin de seleção natural. Para alguns historiadores da ciência, trata-se de um caso em que dois cientistas chegaram a conclusões semelhantes, sem que um conhecesse profundamente as hipóteses levantadas pelo outro. Por isso, parte da comunidade científica considera que Wallace também teria criado a teoria da evolução. Observe esse quadro que está no livro de vocês, na página 37. Teorias científicas. As teorias científicas são elaboradas com base em métodos científicos de pesquisa. Cada área de conhecimento tem metodologias específicas para isso. O ponto de partida para a elaboração de uma teoria científica é uma questão que precisa ser respondida. Isso favorece o levantamento de hipóteses que são testadas e analisadas pela comunidade científica. Essas análises e reflexões podem comprovar uma hipótese, descartá-la ou contribuir para que seja reformulada.
Esse processo gera as teorias que são aceitas pela comunidade científica. É comum que para uma mesma questão existam diferentes teorias científicas. Elas estão em constante transformação, na medida em que novas pesquisas são realizadas e outras hipóteses são levantadas. Revisão. Então, o que nós vimos de essencial neste vídeo de hoje? Sobre as origens dos seres humanos. Vimos que existem dois modelos de explicação para a origem de tudo que existe no universo, que é o criacionismo, baseado na fé, na Bíblia, e o evolucionismo, que é uma teoria baseada na ciência, de Charles Darwin. Vimos que o modelo criacionista baseia-se na narrativa bíblica, e o evolucionismo é hoje uma teoria aceita pela ciência para compreender como surgiu a vida. Segundo essa teoria, as espécies passam por mudanças ao longo do tempo, diversificando-se e dando origem a novas espécies. Essa hipótese foi estudada por Charles Darwin e Alfred Wallace. Vimos também que o ser humano nunca esteve junto com os dinossauros. Isso é um mito criado, né, no caso, nos desenhos, nos filmes que criam, né, porque o cinema é ficção, mas o ser humano, na verdade, historicamente, nunca conviveu juntamente com os dinossauros. Os dinossauros foram extintos há mais de 100 milhões de anos e o ser humano surgiu há apenas 3,5 milhões de anos. Vamos para a nossa atividade. Para responder essa atividade, você vai fazer a leitura da página 41 do livro de vocês e irão responder apenas essas questões. Completar esse quadro de acordo com o que você estudou nesse capítulo sobre a origem dos seres humanos. Você, nesse quadro aqui, você vai colocar o nome da teoria ou explicação, vai colocar a proposta da teoria, o que cada uma das teorias pretende, o criacionismo e o evolucionismo, você coloca. E o tipo de teoria ou explicação, ela é uma explicação religiosa? É científica? Segunda questão, vocês irão ler este texto que tem no livro de vocês e vão responder apenas a duas questõezinhas. De acordo com o mito que vem tratando o texto, como teria se originado o mundo e os seres humanos? Aqui, no caso, é outra teoria, um mito indígena, certo? Depois de terminar a atividade, tire uma foto e me envie para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar e responder tudo de caneta, que fica mais legível. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula, Estudando em Casa.